Marcelo Paes tem uma postura de diretor executivo, mas o Osmar Stabile assume um papel de presidente por conhecer o Corinthians, por ter estado no Corinthians muito mais tempo. O Arrim Assis, ele chegou no São Paulo numa posição de... Puxa, caiu aqui para mim uma coisa que eu achei que não fosse acontecer. Então, como até o impeachment do São Paulo foi mais rápido, o que vamos fazer? Primeiro, preciso me cercar de quem conhece o assunto. Quem conhece o assunto aqui? O Rui Costa. Rui Costa, vem aqui. Vou te dar autonomia para você trabalhar. Quando o Rui Costa demitiu o Crespo e contratou o Roger, ele bateu no peito e ele sabe que a pressão está nele. A pressão não está no Roger como está no Rui Costa. Então, todas as flechas apontadas para o Rui Costa. E ele sabe disso. Mais que do Roger, você acha? Mais que do Roger. Porque o Rui Costa assumiu ter sido contratado, né, PVZ? Hã? Então, porque ele não tem culpa de ter sido contratado. Exatamente. Não, eu concordo com vocês. É que o técnico sempre está ali, né, na beira do front, né, na linha de frente. Mas você olha num clube de futebol da estatura do São Paulo, quer dizer, estatura do São Paulo, do Flamengo, do Palmeiras, do Corinthians, este cara é um contratado funcionário do clube que agora assumiu um papel de protagonista e é ele que vai decidir o rumo do clube inteiro. Aí o São Paulino olha para ele e fala, mas o que ele conhece o São Paulo? Tem todo tipo de visão sobre isso. O fato é que o Rui Costa tomou uma decisão impopular e, ao tomar a decisão impopular, ele sabe que as flechas estão voltadas para ele. Se ele classificar para a Libertadores, ele se consagra como diretor executivo de São Paulo. Se ele terminar em 10º lugar, vai acabar o mandato do Massis e ele vai embora. A questão central é que, para ele, se acabasse o mandato do Massis e ele não tivesse feito o que ele achou que devia fazer, ia acabar o mandato do Massis e ele ia embora do mesmo jeito. Quer dizer, que diferença faz? A diferença que faz para o Rui Costa é tentar trabalhar de acordo com a consciência dele, e ele vai cometer os erros ou acertos pela cabeça dele, e se ele perder o contrato, ele vai perder, estamos em março, 9 meses de contrato. Ele está 5 anos e meio no São Paulo. E essa sensação que você saiu do estádio, ficou aqui, se o Palmeiras não fosse um time, de certa forma, no segundo tempo, até covarde, né? Porque não quis jogar, abriu mão de jogar no segundo tempo. O seu sentimento de humilhação poderia ter sido muito pior. Né? Tem entrevista do Roger, tem muita coisa que a gente vai debater aqui. Cara, em 180 minutos jogados, que eu tô falando do jogo contra o Atlético, o São Paulo deu um chute no gol. Um chute no gol, que nem foi com tanto perigo assim. Foi numa falta cobrada pelo Danielzinho, que o Caleri dá uma chapada e o Everson faz lá no outro jogo. Esse jogo aqui, o Carlos Miguel, goleiro do Palmeiras, ele não teve um mínimo de trabalho. Foi o bicho mais fácil ganho na vida dele, com certeza. E se tratando de um clássico, se tratando de um jogo importante, se tratando de uma busca pela liderança, de uma disputa pela liderança. Né? Falando especificamente do jogo, dos detalhes do jogo, o Palmeiras, que já é um time bem melhor que o do São Paulo, com muito mais qualidade, muito melhor treinado do que o São Paulo, que está há muito tempo já junto, acostumado com as tomadas de decisão, a compactação do time. Estou falando da questão coletiva, e isso aí ficou muito, muito claro, principalmente no começo do jogo. O São Paulo com muita vontade, mas pouca inteligência na hora de movimentar coletivamente. E o gol, com quantos minutos foi o gol? 7? 8? Um negócio assim. 5, acho, até menos, né? Menos, então. Ficou muito claro isso. Um time com muita vontade, querendo pressionar, mas o futebol não se faz só com a vontade, de qualquer jeito. E é isso que o São Paulo estava fazendo, pressionando de qualquer jeito, e o Palmeiras toda hora conseguindo sair da pressão com muita facilidade. Tá na teoria pressão, né? Que não era de fato uma pressão. Aquilo não é uma pressão. Quando o time sai com facilidade, isso não é pressão. E foi o que aconteceu no primeiro gol, né? E depois nós vamos falar da coletiva do Roger sobre esse tema, né, no tactiquez dele, né, nos termos táticos que ele gosta de usar, né, mas o time do Palmeiras ele é conhecido também
por dar muita amplitude no campo, por deixar a largura do campo. Por exemplo, o Piquerez e o Arias, eles estavam os dois abertos lá na linha lateral contrária, né? E todos os jogadores do São Paulo, todos estavam aqui para o lado esquerdo do campo, o lado esquerdo de ataque nosso pressionando. Quando a bola chega no pivô, que é o Flaco, porra, na esquerda dele ainda, imediatamente o que ele faz? Pumba, de primeira lá, 2 sozinho, que daí o Roger fala, né, dobrado, não sei o quê, aquele termo dele. Aí ficou no 2 contra 1, o Piquerez passando, o Arias carregando a bola. Eu não, acho que não tem imagem disso, tem, Gabriel? Olha lá. O Bobadilha chegando atrasado, porque o Bobadilha, que é o volante do lado direito, né, que é o meio-campista do lado direito no losango, ele vem demais para o lado esquerdo, e daí tá todo mundo correndo para trás, ó. Todo mundo correndo para trás, inclusive a linha de 4, né? Até a transição foi até, de certa forma, bem feita, porque, ali, ó, de novo, tá todo mundo, o time inteirinho do São Paulo aqui pro lado esquerdo. E o outro lado, livre, sozinho. E nessa o Arias, ainda bem que foi fominha, que senão era uma outra oportunidade. E nesse primeiro tempo, o São Paulo acabou, escapou, na verdade, de sair do jogo, perdendo, de ir pro intervalo, perdendo por uns 3, no mínimo. E Roger Machado, mesmo há pouco tempo no São Paulo, já virou alvo de revolta do torcedor tricolor. É bem verdade que desde que chegou ao Morumbi, Roger nunca foi unanimidade. Com as vitórias contra a Chapecoense e Red Bull Bragantino logo de cara, essa situação foi amenizada. São Paulo líder do campeonato, aquela coisa toda. Mas bastaram 2 derrotas seguidas para o Atlético Mineiro na quarta-feira em Belo Horizonte e para o Palmeiras no sábado dentro de casa, para que o Roger Machado já virasse alvo de protestos. Pelas redes sociais, em especial, o torcedor são paulino pediu não vou dizer que pediu a cabeça do Roger, mas demonstrou total descontentamento com com o treinador. E aí foram resgatar também que Rafinha e Lucas Moura teriam sido os principais responsáveis pela queda do Hernan Crespo, ainda mal digerida pelo torcedor são paulino. De quebra, ou para aliviar um pouco a barra, é importante registrar que o São Paulo segue sendo o segundo colocado do Campeonato Nacional, são 16 pontos ganhos contra 19 do Palmeiras. O Fluminense também tem 16, Bahia e Flamengo com um jogo a menos tem 14, caso eles vençam suas partidas vão a 17 e ultrapassam o São Paulo.